Alô, bom dia para você. Boa quarta-feira de cinzas. Estamos aí em 18 de fevereiro de 2026. O carnaval tá chegando ao fim e a gente segue nossa vida normal. Bom dia para você que já está aí no trabalho, bom dia para você que vai trabalhar, bom dia para você que não parou de trabalhar e também para você que ainda está no seu descanso merecido, tá aproveitando aí os últimos instantes, os últimos momentos. Tem gente que trabalha no período da tarde, né? Tem gente que tem ponto facultativo, tem gente que trabalha no período da tarde, pelo menos é assim que eu me recordo da rotina aí do Brasil. Estamos aí nesta quarta-feira de retorno dos treinos dos jogadores do São Paulo, da comissão técnica, e Hernan Crespo terá quatro reforços para a decisão do mata-mata contra o Red Bull Bragantino, que teremos no sábado às 18h30, definindo a vaga nas semifinais. O São Paulo joga fora de casa. Vou tomar meu golezinho aqui de café, dar aquela hidratada e a gente vai em frente, sem pausas e paralisações. Então, só para a gente iniciar o vídeo dessa maneira, a gente volta depois dos 2 dias de folga que o grupo teve. A gente trabalha quarta, quinta e sexta, viaja no sábado para Bragança Paulista, onde a gente fará o jogo decisivo. De volta, Ferreirinha, que tinha sido preservado no jogo contra o Red Bull Bragantino. De volta, Bobadilha, que também tinha sido preservado após tomar uma pancada e teve um trauma, não foi uma lesão. De volta, Arboleda, que tinha sido liberado para resolver assuntos particulares. Teve até aquela polêmica lá que foi filmado no camarote do jogo de festivo, amistoso, sei lá o que que aconteceu lá no Equador, entre o Barcelona de Guayaquil, que o sobrinho do Arboleda estava jogando, e o Inter Miami de Lionel Messi, e também, aí sim, o reforço na acepção da palavra, do Cauli, que inicia sua trajetória efetivamente como jogador de São Paulo, ele que também será apresentado hoje como jogador de São Paulo, dará aquela entrevista coletiva no CT da Barra Funda, já como atleta do tricolor. E em meio a isso, a gente completa 8 renovações de contrato com os jogadores deste atual plantel e elenco do tricolor aí também, com as renovações de Marcos Antônio, que fará essa renovação até 2030, né, como a gente já tinha dito. Sabino, Luciano, são essas últimas renovações que a gente tem. Recentemente tivemos aí o Journey, que também era do Novo Horizontino, estava emprestado para a gente teve que fazer até um valor de compra e aquisição do jogador. A gente tem também o Rian Francisco, que no começo do ano teve seu contrato renovado, teve esticada a sua multa, teve aquelas compensações todas que ele também estava fora. Temos também o Gonzalo Tapia e o Enzo Dias, que são dois jogadores que também tiveram essa renovação nesta janela. São os atletas do São Paulo que têm as suas renovações de contrato já completas e feitas. A gente tem ainda a visibilidade de ter que renovar o contrato do Lucas Moura, que também encerra nesse ano, já sinalizou que quer renovar, deve renovar por mais de 1 ou 2 anos, e também Jonathan Calleri, que é o artilheiro do São Paulo, também encerra o contrato dele no fim deste ano de 2026. Também são dois atletas que devem provavelmente permanecer, não acho que a gente vai ter nenhum tipo de problema com as renovações desses jogadores. O problema reside no último nome que eu vou deixar aqui para vocês, que até foi fruto de matéria do GE na manhã desta quarta-feira, em que eles conversaram com o Wagner Ribeiro, o agente, aquele que vocês sabem, que é carne de pescoço. Ele disse que está trabalhando para levar o jogador embora do São Paulo, já que ele considera uma grande injustiça o fato de São Paulo ter trazido o Carlos Coronel e ter tirado o espaço do Yang, que no entendimento dele, ele foi ele foi injustiçado, já que no ano passado ele assumiu uma bucha no momento que o time não estava tão bem e que ele não está tendo as oportunidades, e ele cita também o que a gente sempre cita aqui, o caso Lucas Perry,
foi parecido com o que aconteceu. Teve poucas oportunidades, foi muito questionado, e na hora que teve a possibilidade de dar oportunidade para o menino, o São Paulo quer renovar com o Yang e emprestar ele. O agente não concorda, ele discorda dessa decisão do clube, acha que é uma injustiça, acha que o São Paulo está errando com ele nesse sentido e disse que está trabalhando para ele assinar um pré-contrato no meio do ano com um clube europeu. Lembro a vocês que em 2022, quando o São Paulo fez a renovação do Yang, ele quase chegou a assinar um contrato com o Benfica, que é um clube que também já teve lá atrás a contratação do Ederson e tinha tido sucesso. O Lucas Perry, ele acabou indo emprestado para o Náutico, depois acabou indo para o Botafogo. E o resto da história vocês já sabem, depois foi para o Lyon e hoje está no Leeds, na Premier League, e é considerado um dos grandes goleiros brasileiros. Eu, honestamente, nem sei porque ele nunca teve, de fato, uma chance, assim, consistente na seleção brasileira, já que a gente tem esse Hugo Souza horroroso, que é fruto de um marketing absurdo, é um goleiro que falha a cada 3 jogos, ele tem uma falha bizonha. Ah, mas ele pega pênalti. Bicho, é só você assistir o Lucas Perry e o Hugo Souza, que você vai ver a diferença de goleiro aí com relação aos caras. Então, o Alisson é um goleiro que não pega pênalti, tá? É um goleiro que a gente tem aí, tá no Liverpool, não sei o quê, mas é um goleiro que não pega pênalti, não passa confiança nenhuma. O Ederson, ele tá numa descendente também, ele apesar de estar no ter saído do City, e tudo, não é nenhuma questão disso, mas é um goleiro que também não passa muito confiança, machuca muito. É um goleiro que é muito melhor saindo com os pés do que efetivamente jogando debaixo das traves, e também não é um goleiro que pega pênalti, não é goleiro para a Copa do Mundo. O Tafarel não era um grande goleiro debaixo da trave, mas era um goleiro para campeonato, para tiro curto, para competições como Copa do Mundo. A gente sabe o quanto faz diferença quando a gente trabalha com goleiros nesse sentido. Mas enfim, tá aí o Yang, 2,2 metros de altura. Eu acho que o Yang é um ótimo goleiro. Ah, o Carlos Coronel também foi contratado, não sei o quê, pelo São Paulo para fazer essa movimentação. Eu confesso que na época que o Coronel veio, eu não vi muito sentido nessa contratação. Eu preferia que o São Paulo tivesse dado mais oportunidades para o Yang. Esse é o meu entendimento. Eu acho que o São Paulo está fazendo merda. O Coronel chegou, não tem muito o que a gente fazer. Ou a gente apoia, né? Não tem muito para onde a gente ir, mas eu acho que o São Paulo, inclusive, ele manda um recado, uma mensagem péssima para os goleiros, para quem está sendo formado em Cotia, de que não importa o que você faça, o quão bom você seja, você nunca vai ter chance, oportunidade, nunca vai ter timing e uma política interna do clube de valorização dos seus jovens. Tudo bem que o Coronel foi contratado aí antes da chegada do Maciço no clube, né? De assumir e tudo mais, ele que vem tendo uma postura de contratar o mínimo possível e privilegiar ao máximo as categorias de base, dando uma coisa pontual ou outra. Sei que o pedido do Carlos Coronel foi uma questão do Crespo, do Nepote, etc., da análise deles ali, mas eu acho honestamente que o São Paulo pisou na bola com relação a isso. O Coronel não tem culpa nenhuma, chegou e tudo mais. Eu acho que o Yang, ele está na razão dele, no final das contas, de querer deixar o São Paulo, porque ficar como terceiro goleiro, o cara ficou como goleiro reserva do Jandrei durante anos. Então, assim, você já imagina o cara falar assim, beleza, esperei a minha vez, tava eu, o Jandrei, que é horroroso, pífio, que tava ali muito mais por uma hierarquia de elenco e por uma amizade e proximidade com outros atletas, tanto que o Jandrei pediu para sair, acabou saindo e fez muito bem, e não voltou e está tudo certo. Mas para mim, a contratação do Coronel, não que tenha sido ruim a contratação do Coronel, repito, e não que ele tenha culpa, o cara não tem nada a ver com isso. Acho até ele bom goleiro, acho até que foi uma aposta interessante, mas eu não teria contratado, tá? Teria ter dado oportunidade para o Yang. Sei que tem gente que se divide, vi muita polêmica e muita discussão na hora que a gente fez essa postagem nas redes sociais aí do São Paulo. Cada um tem sua opinião. Eu digo para vocês o seguinte: acho que o São Paulo errou. O São Paulo não fez uma, não tomou uma atitude correta
na definição desse caso do Yang. Para mim, o São Paulo errou, tá errando e vai se arrepender igual se arrependeu no caso do Lucas Perry, tá? Seguindo em frente, queria fazer um parênteses aqui, muito importante, e assim, esse é um assunto que eu fiquei pensando até se eu entrava nisso, porque não tem muito a ver com o vídeo do São Paulo aqui, mas eu acho que em alguns momentos, principalmente quando a gente menos tem a ver, é quando a gente mais tem que pontuar. Não dá para a gente deixar passar batido o que aconteceu ontem, por exemplo, no jogo Benfica e Real Madrid pela Champions. Porque é o futebol que a gente faz aqui no nosso vídeo, se trata de um jogador brasileiro, se trata do esporte que a gente aborda aqui sempre, e se trata de uma atrocidade da sociedade que acaba acontecendo sempre e que é muito cômodo, principalmente para pessoas como eu, por exemplo, aqui. Que você tem a pele clara, você nunca foi ou será afetado por isso, nunca passou por nada similar e provavelmente, obviamente, não devo passar. E acho que nesse momento é que a gente deve ter a empatia e assim a gente tem que tentar se transportar para o lugar do outro e principalmente se posicionar em relação a esses momentos. E não porque só porque é brasileiro ou porque faz essas coisas, mas é um completo absurdo que a gente ainda viva coisas desse gênero. E o que aconteceu no jogo ontem do Benfica e Real Madrid, ele só não tomou proporções maiores porque o Prestiani botou a camisa na boca, na frente, de uma forma absolutamente premeditada. E aí você fala assim, tá, mas ninguém tem prova, ninguém tem como fazer nada, essas coisas todas. O próprio ato do Vini Júnior ter corrido, ter dito que ouviu, e a coisa ter acontecido do jeito que aconteceu, ela minimamente exige um certo, como é que eu posso dizer, uma sensibilidade das pessoas que não aconteceu ontem no jogo. Eu digo de várias pessoas. Primeiro, você viu o José Mourinho desesperado tentando convencer o Vinícius Júnior a simplesmente esquecer o que estava acontecendo ali, ao invés de tentar entender a situação e tentar se posicionar de uma forma firme sobre o assunto, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo, que você vê o Mbappé falando repetidas vezes seu racista de merda pro Bresciani e ele nem esboça a reação do tipo assim, se fosse um cara que minimamente estivesse sendo acusado injustamente, ele reagiria. Quando a gente é acusado injustamente, quando a gente faz uma coisa, a primeira reação que a gente tem é tomar alguma atitude, tomar alguma reação com relação a algum tipo de agressão que a gente vem sofrendo de forma injusta, que é mais ou menos o que o Vini fez quando ele ouviu. E aí você percebe que várias cenas e várias imagens da própria torcida do Benfica, em que várias pessoas falam assim: ah, a gente não teve nada, nenhum episódio, isso é uma coisa que foi inventada. Você vê vários vídeos de torcedores do Benfica imitando macaco depois do ocorrido para o Vini Júnior, tá? Na arquibancada. E você vê o Benfica se posicionando nas redes sociais dele, tentando dizer que não aconteceu o fato, sendo que eles não têm a menor condição nem de dizer que aconteceu ou que não aconteceu, mas tentando dizer que não aconteceu, e em nenhum momento fizeram menção alguma ao que foi visto e filmado dos torcedores imitando macaco na arquibancada, tá? E aí você denota um clube do tamanho do Benfica, que é o maior clube de Portugal em termos de torcida, etc., que seria correspondente ao que o Flamengo é no Brasil em termos de torcida, é, e representatividade, vamos chamar assim, porque é a grande parcela da população. E aí você percebe que o clube não tem nenhum tipo de atitude ou comunicado ou se posicionamento com relação assim. O Esporte Clube Benfica, o Esporte Lisboa, Benfica, sei lá como é que é o nome do clube, também foda-se. Se posiciona de forma veemente contra o racismo, repudia atos, nananã, e reforça, e vai averiguar, vai fazer qualquer coisa, não sei, se posicionar de uma forma que mostre que o clube não tem nenhum tipo de vínculo, é, correlação, ou que não suporta, não tolera, e que vai combater isso de forma firme
mas que vai apurar, obviamente, para ver se aconteceu alguma coisa, no mínimo, assim, era o mínimo que você esperava. Não, eles fizeram uma imagem pública, colocaram nas redes sociais uma imagem dizendo que era impossível que o Vini Júnior ou que o Mbappé tivessem ouvido a ofensa do Cristiano, que nitidamente faz isso aqui, ó, deliberadamente bota a camisa na frente da boca e o Vini Júnior sai correndo. Como se fosse uma coisa coordenada e o Vinícius Júnior, ao invés de ouvir, ele tivesse visto o cara botando a camisa na frente da boca, tivesse inventado aquilo de forma deliberada. Tá nítido que o cara faz aquilo. A reação dele de ficar assustado ao ver as pessoas indo para cima dele era do tipo assim, fudeu. E assim, é um completo absurdo, porque a gente quando vê um time dessa magnitude, desse tamanho, que tem jogadores negros no seu time principal, que tem no Eusébio, a sua principal figura, e era um jogador de representatividade negra. O maior jogador da sua história, talvez o maior jogador de Portugal, assim, junto com o Cristiano Ronaldo. Você não pode pegar, sei lá, Quaresma, Nani, etc., mas você tem outros atletas também de grande representatividade. Você tem hoje na seleção portuguesa atletas representantes e no próprio time do Benfica atual. E aí você se coloca na situação e você enxerga o cenário e você começa a pensar o tamanho da imbecilidade, o tamanho da escrotidão que representantes, que gestores, líderes desses clubes acabam passando para todas as pessoas, porque, obviamente, isso não quer dizer que porque um, ou dois, três, quatro, cinco, até 10, 15, 20 torcedores do Benfica tenham feito, cometido atos racistas na arquibancada, que a torcida benfiquista seja racista. Mas é inadmissível que o clube não se posicione de forma completamente radical com relação a isso, quando você tem imagens claras de alguma coisa que aconteceu, e desde ontem, no ato ter acontecido, do fato, você ter visto jornalistas, você não ter visto dirigentes, você não ter visto as redes sociais do clube, nada, repudiando racismo, dizendo que eles concordam que é abominável e que o ato tem que ser combatido de qualquer forma, mas que vão apurar, que eles não vão simplesmente culpar o jogador deles porque eles não têm comprovação se falou ou se não falou. Isso é uma coisa que vai ficar ali entre o Cristiane e o Vini Júnior, de fato, tá? Mas para mim é emblemático o fato dele colocar a camisa na boca. É emblemático o fato do Mbappé ter ido para cima dele com tudo e ele nem tchum, ele nem, cara, ele nem pisca, porque ele sabe assim do tipo, fiz mesmo e foda-se. E o clube nada. E o clube nada. E você tem jogadores da sua categoria de base, da sua formação, você tem jogadores da seleção portuguesa, você tem vários atletas e o clube simplesmente ele deixa desprotegido, desguarnecido qualquer pessoa, porque se você tem dentro do seu clube uma postura flexível ou minimamente permissiva, ou que não seja combativa ao extremo, do tipo assim, não temos certeza se o Prestiani fez e ele nos disse que não fez, mas se fizesse, seria demitido por justa causa agora. Essa era uma postura. Não, nunca admitiremos uma coisa parecida com essa. E o Mourinho tentando convencer o Vini Júnior, esquece isso, vamos jogar futebol, também passa por um cara que é desse tamanho no futebol, já ganhou o que ganhou, o tamanho da representatividade, uma vergonha absoluta e completa. São coisas que você, quando entra nesse mundo do preconceito, e você não é totalmente contrário a isso, e por isso eu estou gastando esse período desse vídeo, porque eu pensei muito se eu ia falar ou não, mas eu acho que não falar, já que eu falo para algumas pessoas, a gente tem gente que segue o canal, a gente tem pessoas que seguem nas redes sociais, tem pessoas que vocês estão aqui comigo, vocês me assistem. É inadmissível que a gente feche os olhos para o que acontece, e aconteceu aqui, bem próximo de mim, e aconteceu com um jogador brasileiro num jogo que eu estava assistindo, obviamente porque envolve um clube português,
era o Real Madrid, estava aqui a família assistindo. E não é porque nós não sofremos racismo, que a gente talvez nunca sofra, porque, como já falamos, somos descendentes de europeus, estamos aqui e pegamos cidadania europeia, portuguesa, e não passaremos por isso, graças a Deus, porque é um negócio abominável que eu não quero desejar para ninguém, que a gente vai se calar e vai deixar o negócio passar. Então, eu conclamo para você que está do outro lado que também não permita, porque não se manifestar a respeito talvez seja ser conivente, seja ser omisso. E nesse momento não podemos nos omitir contra atrocidades e aberrações como essas que assolam a humanidade até hoje, já há tantos e tantos anos, tantos e tantos séculos, e até os dias de hoje um negócio desse continua perpetuado. Infelizmente, eu não consigo compartilhar aqui com vocês até, eu acho que também nem vale a pena, para mostrar para vocês a bizarrice de torcedores do Benfica imitando macaco e zero menção, pelo menos até o momento que eu vi, nas redes sociais do Benfica, com qualquer menção a repudiar o racismo. E o pior, você vê comentaristas portugueses e etc., nas redes, minimizando o mesmo que tenha acontecido. Assim, "Não, mas se aconteceu, não é possível que uma palavra como essa, chamar de macaco, seja tão pesado para um jogador, já que se xinga até a mãe dentro do campo." Sim, amigo, sim. É um negócio pesado você tratar um outro que é igual a você de uma forma diferente. E não xingar a mãe tem algum tipo de justificativa, mas quando você entra no campo do preconceito, do racismo, sim, tem um peso histórico, tem uma conotação secular, tem a questão da escravização. Já tivemos aí o radicalismo com guerras mundiais por conta desse tipo de justificativo. Enquanto existir pessoas que são desse jeito, o mundo vai continuar sendo a merda que é. E a gente vai continuar vendo um bando de coisa que seja. E o racismo é só mais um dos muitos que acontecem e dessas muletas absurdas. Eu espero sim que o Benfica seja punido, se não pelo Cristiano, que não tem como provar, pelo que os torcedores fizeram, seja multado de forma exemplar. E vou dizer para vocês, na minha frente, pode ter certeza que isso não vai se deixar passar. Meus filhos assim são instruídos também. E na minha frente, comigo perto, isso não vai acontecer, passar batido, e a gente não vai escalar. Pelo menos da minha parte, não vamos ficar quieto, como não estamos ficando aqui. Beleza? Então vamos em frente aqui para falar dos assuntos de São Paulo. Peço desculpa para quem não quis ouvir, mas temos que ouvir. Temos que nos engajar de qualquer maneira nesse tipo de assunto. Certo? Vamos lá. Vamos vir aqui em notícias e informações, mudando aqui um pouco as coisas. Ontem completamos um mês aí da gestão Macis, com vários balanços. Acho que as 8 renovações já são um exemplo do que ele veio para fazer. Lembrando que desde antes do Macis assumir o blog do São Paulo, eu já tinha trazido para vocês várias informações, como, por exemplo, as buscas dele eram um tripé, pacificação política, corte de gastos e ajustes no futebol. Acho que o futebol, todo mundo, de alguma forma, unânime, que muita coisa melhorou, a estabilização veio, independente da gente ganhar ou perder do Bragantino, acho que o panorama está estável, está sólido agora. A questão da pacificação política melhorou um pouco, apesar de ainda ter gente querendo a instabilidade, o caos ali, o circo pegando fogo. E a parte de cortes, eles vêm trabalhando e vêm fazendo isso e tentando cortar com empresas, tentando melhorar a questão do compliance, tentando ajustar dentro do que é possível, já que tem muitas multas, tem muitos contratos amarrados, e aí realmente ele tem as mãos atadas em muitos dos assuntos também. Mas eu acho que, de uma forma bem consistente, esse primeiro mês macis ele está bem dentro de uma expectativa do que um torcedor poderia ter com relação a isso, e não só pelos bons resultados em campo. Eu acho que pelas decisões, pela paz, pela calma. Acho que o São Paulino já fazia tempo que não tinha tranquilidade para poder olhar para o seu time.
E como eu falei, a melhor coisa que tem é você olhar e falar assim: nossa, que bom que não tem notícias bombásticas e que o foco seja a torcedor estar em paz e falar assim: puta, posso dormir com calma, não preciso ficar desesperado procurando notícias de São Paulo, sem saber qual vai ser a próxima granada sem pino, próxima mina que está ali que você vai pisar e você vai acabar explodindo. Então, fechamos esse primeiro mês bem, e eu espero que continue assim. Foi como eu falei, se não tiver nenhum caso concreto de corrupção, o Assis tem que ser blindado e tem que ter paz para poder fazer o final do mandato dele, a não ser que tenha alguma constatação nítida de corrupção, aí não tem como você varrer nada para baixo do tapete. Mas fora isso, politicagem pura, é, jogo de empurra, gente minando em rede social do lado de fora essas coisas, realmente não dá para ser desse jeito. Senão quem perde é a instituição no final das contas. E assim, volto a repetir, vimos vários leões para a questão da camisa, e não que isso esteja errado porque feriu o estatuto, mas ser leão para a camisa e não ser leão para outras coisas, como a profissionalização de São Paulo, denota bem o cenário que temos hoje dentro do clube. Então vamos lá, vamos em frente. Botei uma matéria no blog de São Paulo sobre o transfer market, em que eles, já com a chegada do Cauli, eles fizeram uma análise dos jogadores que estão no São Paulo hoje e o valor de mercado do time do São Paulo analisado, ele batia 28,8 milhões de euros, sendo que só desses 28,8, 9 eram do Marcos Antônio e 4,5 do Cauli, ou seja, só os dois eram praticamente metade do valor do time de São Paulo de mercado, tá? Que é o que o Transfer Market coloca. E aí fiz uma correlação, e isso foi bastante discutido, e óbvio que eu botei a matéria no ar exatamente para que a gente debatesse esse assunto, porque se você colocar só o Paquetá foi contratado por 42 milhões de euros sem bônus. O Arias foi comprado pelo Palmeiras por 25 milhões de euros sem bônus. E o Gerson, 28 milhões de euros sem bônus. Isso talvez demonstre o tamanho do abismo financeiro que hoje a gente está vivendo no futebol brasileiro, que a gente sabe, mas fica ainda mais evidente e claro como um time como o São Paulo, que hoje também está no topo da tabela do Paulista, classificamente dos oito, mas podemos considerar assim, e que está entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos do primeiro, só ali na critério de desempate que é o Palmeiras, mostra o quanto o futebol ele é complexo quando a gente faz essa avaliação. O próprio Mirassol, acho que é o maior exemplo de 2025, que foi quarto lugar e tinha ali na sua folha um número de valor salarial, ele que não correspondia nem, sei lá, um terço da folha do São Paulo, total de 2025, ou não correspondia nem dois jogadores do Flamengo de 2025 e dois, três jogadores do Palmeiras, que vem investindo também pesadíssimo nos últimos anos, e mostra o quanto esse time do São Paulo, ele me agrada, tá? Esse cenário, como eu falei para vocês, de jogadores operários, jogadores que estão buscando, jogadores que estão afim, que ainda querem comer grão. O próprio Cauli, ele vem num momento em que ele não está na crista da onda. Ele não foi contratado como super estrela, veio contratado como um jogador de enorme potencial e que a gente aposta e que precisa mostrar e dar um resultado e dar uma amostra do que ele é capaz de novo. Então, esse tipo de jogador é ótimo, Danielzinho, Lucas Ramon. Eu já falei para vocês aqui, já tinha sugerido, e eu vejo as redes aí falando, vocês que me acompanham aqui sabem. Por exemplo, o próprio José Aldo é um jogador que eu acho interessantíssimo. O São Paulo, de repente, tentar fazer um investimento. O Enzo Dias, o Tapia. É esse tipo de jogador, é o jogador que come a grama, jogador operário. Esses jogadores são jogadores que me agradam de fato, além dos meninos da categoria de base que sobem e que também estão em busca do seu lugar ao sol, em busca do seu espaço. Eu acho que essa é a saída para o São Paulo, que no momento de fragilidade financeira, ele pode tentar equilibrar a balança como vem equilibrando. E essa constatação dos 28,8 milhões de euros, ela é emblemática para a gente lembrar o cenário do São Paulo. Não para dizer que, para desmerecer o time, mas sim para valorizar e entender o cenário que temos, que é fundamental. O primeiro ponto de você fazer análise é reconhecer aonde você está,
qual é a sua prateleira e dali para frente você tentar fazer alguma coisa a mais diferenciada. Beleza? Falando sobre os jogos, o São Paulo joga 18h30 contra o Red Bull Bragantino e tinha um jogo contra o Coritiba na quinta, às 20 horas. É, a CBF alterou esse jogo para quarta-feira. O São Paulo vai ter um jogo a menos um dia a menos de descanso. Acho até que o impacto é menor, por quê? Porque se você joga sábado, depois você tem o domingo para dar aquela acomodada, e depois você tem segunda e terça para fazer o trabalho. Eu acho que é um distanciamento razoável de jogos. Ah, mas a gente teria mais um dia. Mas daí você teria um dia menos para se recuperar para o final de semana, que temos um jogo, que pode ser um jogo do Campeonato Paulista, que aí pode ser uma semifinal decisiva contra um clássico. E isso pode ter um peso significativo. Ah, mas se a gente não classificar, ô Zanqueta, a gente vai ficar ali sem ter jogo nenhum e não valeu de nada essa mudança aí do negócio. Cara, a gente tem que ser sempre um mindset focado no que pode ser melhor. Então, não é um dia de recuperação contra o Curitiba, honestamente, depois da gente folgar essa semana toda, que a gente já teve aí 2 dias de descanso, está voltando hoje, como a gente falou no início do vídeo. Então, a gente tem esse tempo de descanso. A gente está espaçando de domingo de noite até sábado de noite, são 6 dias de descanso, sendo que recentemente o máximo que a gente teve aí foi 3 dias e meio de intervalo. Então, eu acho que tá bom, acho que deu para dar uma descansada no grupo, joga contra o Curitiba, e aí, se a gente tiver uma semifinal, a gente está melhor aí colocado para poder fazer essa questão da tabela. E se depois a gente for eliminado e tiver só Chapecoense na outra semana, beleza, não vai ser esse dia a mais, dia a menos que vai fazer tanta diferença, tá? Eu não vi com olhos ruins essa coisa. Eu não gosto de mudanças. Eu acho que o calendário tá ali e tem que ser respeitado. Mas já que mudaram, beleza, não é nenhum drama também, não achei nenhum sofrimento, como eu vi muita gente reclamando bastante. Queria fazer aqui também, já que a gente falou de Champions, uma menção grande ao Gabriel Sara, o astronauta, que até a própria torcida do São Paulo, algumas pessoas aí que gostam de detratar para fazer hype, meninos da categoria de base do São Paulo e gostam de transformar esses meninos em chacota. E o Gabriel Sara é talvez um dos maiores exemplos, como foi o Nestor também, de que a vida é uma roda gigante, né? E vai dando aqueles retornos e você tem aquelas mudanças e alterações. E o Gabriel Sara tá aí, calando bocas há anos. O Gabriel Sara, que para mim já devia estar num time até melhor do que o Galatasaray, ontem destruiu a Juventus, teve 9,6 de nota dada, e mesmo não sendo o jogador que mais fez gols, ele foi o cara que resolveu o jogo, ele acabou com o jogo. E o Gabriel Sara, para mim, ele tinha que estar em níveis de time, no mínimo ali, de Premier League ou grandes clubes dos polos europeus principais, como Espanha, como Itália, como Inglaterra, no mínimo Alemanha, alguma coisa desse gênero, em grandes clubes, em times aí de no mínimo categoria de Borussia, numa própria Juve na Itália, numa Inter de Milão, alguma coisa assim, em times bem maiores, mais tradicionais que o Galatasaray. Tenho certeza que o Sara deve, eles já estavam de olho nele nessa janela, e tenho certeza que nessa próxima janela ele deve ser vendido e há mais grana para o São Paulo ainda para entrar aí. É, Falando também sobre ex-jogadores ou jogadores que são de São Paulo, 2 jogadores vêm se destacando muito. Já tinha citado para vocês o Patrick, que foi o autor do gol no empate na semifinal contra o Grêmio, que o Juventude jogou fora de casa. O Patrick já marcou 2 gols lá, vem sendo o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho, vem chamando a atenção de muita gente. O Patrick, que ainda pertence ao São Paulo, está emprestado ao Juventude. E também o Mailton, que saiu aqui no começo do ano e vem sendo a sensação do Fortaleza, o principal jogador do Fortaleza neste começo de ano, dito por imprensa, torcedores, etc. Publiquei uma matéria no blog de São Paulo sobre isso ontem, mostrando como a torcida do Fortaleza está apaixonada pelo jogador e já estão pedindo a compra dele. E, para você saber, ele não tem opção de compra prevista no contrato. O São Paulo já imaginava que ele fosse fazer sucesso e o Fortaleza já está sondando o São Paulo para saber quanto o São Paulo quer pelo jogador. Na questão da troca, na época que a gente pegou ele pelo Metalist, ele tinha um valor de mercado ali que o São Paulo tinha da dívida com o Metalist em alguma coisa próxima de 4 milhões de reais. É pouco. O Mailton aí, por mais que ele já tenha, não seja um garoto ainda em termos de idade,
a gente pode brincar aí facilmente, pegar aí pelo menos umas 10 milhas aí no Mailton, botar esse dinheirinho para dentro e tentar ver se a gente consegue investir aí em uma outra posição carente, como por exemplo, um valorzinho aí, de repente pegar uma graninha no Mailton e pegar um José Aldo, por exemplo, que é esse meio-campista que a gente está falando, que tem mais ou menos ali o mesmo valor de mercado na faixa de 10 milhões. Seria uma boa troca, vamos chamar assim, já que a gente está com o Lucas Ramon e o Mike, e aí tentar se livrar do Cedric e tentar oportunizar o Igor Felisberto, que está subindo, tá? O Patrick também, muito provavelmente na janela do meio do ano, vai começar a receber consultas, e o São Paulo também pode ter uma oportunidade de conseguir vender e receber uma graninha em cima dele também nessa próxima janela. Lembrando para vocês que o São Paulo vai ter que vender de 2 a 3 jogadores pelo menos. A meta de venda é 180 milhões e até o momento o São Paulo só arrecadou 16,4 milhões de reais nas negociações que fez até agora em 2026. É, Vou citar depois com mais calma, a gente troca mais ideias sobre isso, mas veio recebendo muitas reclamações sobre a qualidade do material do uniforme da New Balance com relação ao uniforme novo, tá? Principalmente alinhamento, enquadramento, é, no símbolo, naquela parte do peito, principalmente, que fica com um branco em volta, da qualidade do símbolo e do alinhamento das faixas no uniforme torcedor. Lembrando que tem duas versões, tem o jogador e torcedor, e o torcedor que é mais barato, né? O outro é 600 milhas, e muita gente reclamando da qualidade do produto. Lamentável aí, não é a primeira vez que o pessoal vem reclamando sobre isso, da qualidade do produto da New Balance. Espero, e sim, se você receber uma camisa merda e mal feita, o mínimo que você pode fazer é trocar e pedir a substituição da camisa, já que ela tá com um defeito. E a New Balance precisa corrigir essa merda, porque é o símbolo do São Paulo, é a parte mais vistosa e que a gente mais tem carinho, né? Que a gente pega assim, já passa a mão na hora, que a gente sabe que a gente bate no peito quando tá fazendo qualquer coisa, então assim, inadmissível com relação a isso. Beleza? Vamos acompanhar então hoje ao longo do dia a apresentação do Mailton, o treino do São Paulo e as novidades aí daí para frente do nosso tricolor. E faço de novo esse apelo para vocês aí, tá? Não deixem que injustiças, preconceitos e sentimentos como esse, atos como esse, ações como essas passem batido porque não te afetam diretamente. A gente não pode deixar a coisa acontecer do nosso lado, porque senão a gente também se torna de alguma forma cúmplice por isso. Enquanto o mundo não entender que todos somos responsáveis de alguma forma, essa merda não vai mudar. Beleza? Fiquem com Deus, tamo junto, vamos São Paulo e fui.